Bom dia, irmãos. Nós estamos aqui hoje mais uma vez para ter nossas aulas da Escola Bíblica Discipuladora e hoje nós estaremos estudando duas lições, as lições 12 e 13. Bem, então nós estaremos trabalhando de uma forma mais direta porque vamos terminar os estudos desse trimestre e a revista nova que já foi colocada no grupo do WhatsApp, já tem lá o seu arquivo, você pode abrir, que é o que nós vamos estar estudando no próximo domingo, edição 1 da revista do terceiro trimestre, que trata sobre a situação da pandemia do coronavírus e a posição da igreja em relação a isso. Essa revista que a gente está encerrando, A Vida de Paulo, tá? Hoje estaremos trabalhando as lições 12 e 13 e falando sobre ressurreição e sobre a vinda de Jesus. Oremos então, irmãos, no início para iniciar nossa aula. Ó Deus querido, muito obrigado, Senhor, porque Tu estás conosco, Pai, porque Tu nos orienta, nos guarda, nos protege, Deus, porque Tu tens sido muito misericordioso para com todos nós, ó Pai, nos poupando, Senhor, de situações mais complicadas, nos guardando do mal, nos dando curas de enfermidades. Queremos Te pedir, Senhor, que Tu tenhas misericórdia da minha vida, Senhor Deus, que Tu possas me usar nesses estudos que estarei fazendo e que o Teu Espírito, ó Deus, possa falar através de mim, da minha boca, do meu intelecto. Senhor, usa-me nesse momento para ser um instrumento Teu, para trazer a Tua palavra. Ó Deus, nós te louvamos, Pai, pelo Teu poder, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia. Em nome do Senhor Jesus. Amém. A lição 12, ela traz como tema do verbo haver, a vida após a vida. Tá? E a lição 13, a morte da morte. Trabalhando inicialmente a lição 12, nós estaremos fazendo a leitura da primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4. Tá? Todo o capítulo 4 será lido para o início da nossa aula. Primeiro aos Tessalonicenses 4, de 1 a 12, é uma parte, e de 13 a 18, a outra parte. Tá? Estamos já com esse texto separado. Exortação à santidade e ao amor fraternal e ao trabalho. A partir do versículo 1, nos diz o seguinte: E finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai para que abundeis cada vez mais. Porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, o seu vaso, o seu corpo, não na paixão de concupiscência, como os gentios, que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação.
Portanto, quem despreza isso não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Quanto, porém, ao amor fraternal, não se necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Porque também já assim o fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. Exortamo-vos, porém, a que ainda nisto abundeis cada vez mais, e procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios, e trabalhar com as vossas próprias mãos, como já vô-lo temos mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora, e não necessiteis de coisa alguma. A partir do versículo 13, nós vemos o seguinte, acerca da ressurreição e da vinda de Cristo. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Eles serão ressuscitados primeiro do que nós. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Bem, a vida após a vida. E que vida é essa? Após a vida. Que vida é essa que Deus está prometendo? Que Jesus nos prometeu, que o Espírito Santo revelou a partir das palavras do apóstolo Paulo. Essa vida é a vida após a morte. Então, vida após a morte, porque cremos na ressurreição. A ressurreição, a doutrina da ressurreição, ela está baseada no primeiro que ressuscitou, que foi Jesus Cristo. Então, ela sempre fez parte da pregação cristã e era considerada em Hebreus como uma doutrina rudimentar, porque para os hebreus isso não tinha acontecido ainda. Isso ainda não era. Jesus foi o primeiro a ressuscitar. É a grande esperança cristã. A vida após a vida. E o Evangelho de Jesus oferece mais do que qualquer outra doutrina religiosa. Por que estamos trazendo esse tema dessa forma? Porque é uma doutrina herética que é crida pelas religiões orientais, que é acreditada pelas religiões orientais e que foi aproveitada na doutrina kardecista, que é a doutrina da reencarnação. Ressurreição, sim. Reencarnação,
Não. São duas situações bem diferentes. Porque a ressurreição é bíblica e a reencarnação é uma heresia. É uma doutrina que foi criada por homens. Não trata-se de uma revelação de Deus para a humanidade. Ela não tem fundamento bíblico. Então vejamos. A ressurreição fala da volta à vida do homem integral. Ela não vê a matéria como má, como no orientalismo, nas religiões orientais, as religiões da Índia, do Japão, do mundo oriental em si. E ensina que Deus nos restaurará por completo, não só a alma, mas também o corpo. A obra de Jesus é completa e tem o objetivo completar o homem completo. É uma obra de salvação completa. Em Hebreus 6:2 conta a ressurreição como uma doutrina rudimentar, porque os cristãos sempre tiveram esse seu credo doutrinário. Por quê? Pela ressurreição de Jesus. Jesus ressuscitou. Sua ressurreição afiança a de todos, como está em Romanos 6:5 e em 1 Coríntios 15, de 12 a 16 e 21. O Pai, Deus Pai, que ressuscitou a Jesus, também nos ressuscitará no juízo final. Nossa esperança se baseia nesse fato, porque Jesus ressuscitou, porque Ele vive e nós viveremos. Jesus, com a sua ressurreição, Ele decretou a morte da morte. A morte física não acabou, não deixou de existir, mas a morte espiritual, sim. Então, o que seria a morte espiritual? A morte espiritual é uma separação eterna de Deus. É quando se morre sem ter a salvação em Jesus. Então ela é moribunda e um dia morrerá. Os efeitos da morte um dia vão se acabar. A ressurreição de Jesus quebrou o poder da morte e o estabeleceu como Senhor e Cristo. Atos 2:36 e Filipenses 2:5-11 tratam deste tema. Segundo Paulo, crer na ressurreição de Jesus é necessário para a salvação. A fé que salva é fé no Cristo crucificado e ressuscitado. Jesus não morreu, não ficou naquela cruz, não ficou naquele sepulcro. Ele ressuscitou. Ele está vivo. Tá? Então a fé no Cristo levada à cruz, posto na sepultura e de lá saindo. Quem crê neste Cristo não está... Quem não crê nesse Cristo não está salvo, porque seu Cristo é impotente. Ele foi ressuscitado para a nossa justificação. E sem sua ressurreição, a nossa justificação não aconteceria. A nossa salvação também não. Então a ressurreição de Jesus é a pilastra da fé cristã. No Novo Testamento, 17 livros referem-se diretamente ou explicitamente à ressurreição. Negar a ressurreição significa negar um evento a acontecer e a deturpar a fé. Para o apóstolo não há como fugir disto. Cristo ressuscitou e nós ressuscitaremos. Não cremos em fatos. Jesus não é um conceito. Jesus não é uma lenda. Jesus é uma pessoa da Santíssima Trindade, Deus Filho. É uma pessoa que viveu, morreu, ressuscitou, foi levado aos céus e voltará para julgar os vivos e os mortos.
no juízo final. Então a ressurreição é um suporte da fé cristã, é um sustentáculo da fé cristã. E como será essa ressurreição? O texto que nós lemos de 1 Tessalonicenses capítulo 4, na sua segunda parte, do versículo 13 ao versículo 18, nos relata como será essa ressurreição, como acontecerá a ressurreição geral com o toque da trombeta. Será anunciado a volta de Jesus. Então nos diz que no momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, a trombeta soará. 1 Coríntios 15, 52. O hino 114 do cantor cristão nos diz: quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, para então entre nós habitar. Como foi para o céu Jesus Cristo há de vir, quando o som da trombeta ecoar, quando a voz de um arcanjo no céu estrugir, eu irei com Jesus me encontrar. Oh, que dia faustoso esse dia há de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, para assim entre nós habitar. Nesse dia de glória, meu corpo mortal, semelhante ao de Cristo há de ser, e já livre da morte, já livre do mal, o milênio de Cristo hei de ver. Vem Jesus, ó Senhor, vem depressa reinar, vem a paz e a justiça trazer. Criação, povo teu, tudo almeja o raiar desse dia de glória e poder. Este império do mal vem, Senhor, destruir, vem, esposo celeste, reinar. Vem, ó sol da justiça, no mundo luzir, ó meu rei, vem meu pranto estancar. Eu aqui com Jesus para o mundo morri, muita dor ainda aqui sofrerei. Minha vida com Cristo em meu Deus escondi, e com Cristo eu aqui reinarei. Oh, que dia glorioso esse dia há de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, para assim entre nós habitar. Esse é o hino 114 do cantor cristão, que tem uma temática muito semelhante à do hino 112, Vencendo Vem Jesus, que é conhecidíssimo de todos nós. Tá? Esse hino está sendo citado pelo autor da lição. Os mortos ressuscitarão com ele primeiro, e com ele virão ao encontro dos vivos, naquele dia de glória, em que o nosso corpo mortal, semelhante ao de Cristo, há de ser, porque nós receberemos um corpo celestial. É o que a Bíblia nos fala. Tá? Ressuscitaremos, ganharemos um corpo celestial. Não é esse corpo que nós temos hoje, mas um corpo celestial.
Isso não depende do nosso querer, depende das nossas obras. Nem das nossas obras, nem da nossa fé. Foi uma decisão de Deus. Deus decidiu, porquanto determinou um dia que com justiça há de julgar o mundo. Por isso ordenou, por meio do varão que para isso ordenou, e disso tem dado certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Atos 17:31. A ressurreição de Jesus também coloca o mundo sob juízo. Seu retorno em poder e glória trará galardão aos crentes, mas ao mesmo tempo terá juízo aos descrentes. Colocará o ponto final da história da humanidade. Inaugurará a meta-história e fará com que todos os joelhos em todos os lugares se dobrem diante de Jesus. Naquele dia acontecerá que o que Jesus anunciou: mandará o Filho do Homem, os seus anjos, e eles ajuntarão do reino todos os que servem de tropeço e os que praticam a iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem não tem ouvidos, ouça. Isso está em Mateus 13, de 41 a 43. Dia bendito, ouviremos de Jesus: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus 25:14. Dia bendito para os servos do Senhor e dia de tristeza para os incrédulos que ouvirão: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Não sou eu quem está dizendo, é a palavra de Deus quem diz. Então, como será aquele dia para você? Esperamos que estejamos todos vivendo no novo céu e na nova terra. O que acontecerá? Quando Cristo retornar, os crentes que morreram serão ressuscitados e virão com Ele. Os que estiverem vivos serão transformados. Então, os ressuscitados e os vivos terão corpos glorificados. Então, os nossos corpos serão corpos celestiais. Ele disse que traremos a imagem do homem celestial. João disse: seremos semelhantes a ele. Se seremos semelhantes a ele, lembremos que ele, ressuscitado, comeu. Teremos corpos celestiais, corpos incorruptíveis. Não o corpo que a gente tem hoje. Pode-se argumentar que ele ainda estava na terra ressuscitado, mas não glorificado. Mas pelo menos temos aqui indicações em Lucas 24, João 21 e Atos 1, 4. O Cristo ressuscitado não era só um espírito, mas era um corpo vivo. Um corpo que falava, movia-se, expressava a sua vontade, comia e bebia. A ressurreição é do corpo que será transformado. Não será corruptível como o nosso corpo atual. Será incorruptível. Não seremos uma energia cósmica, um pensamento puro ou almas descarnadas. Seremos corpos glorificados, imortais, como os anjos. Por isso, façamos nossas as palavras de outro apóstolo, de Pedro: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,
que, segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. 1 Pedro 1, versículo 3. Paulo começou dizendo que não queria que eles fossem ignorantes. Para quem? Para os Tessalonicenses. E também para nós, que optamos em servir ao Senhor, em sermos servos de Deus, em sermos cristãos. E depois disse que eles deveriam se consolar com estas palavras. A segunda vinda de Cristo não é motivo de terror, mas sim de júbilo, de alegria, de contemplação, porque vivemos aguardando o reino dos céus. Viver diretamente com o Senhor. Somente crentes que não compreenderam o Evangelho que a temem. Os fiéis, crendo na Bíblia, dizem amém. Vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Por quê? Se temos a certeza da nossa salvação, se temos uma vida de piedade, uma vida de santidade, uma vida íntegra perante Deus, fazendo a sua vontade, claro que nós também seremos arrebatados. Isso nos coloca diante de atitudes que não podemos deixar de assumir. Demos sempre glórias a Deus pelas obras de Jesus e porque o Espírito Santo nos levou a Ele. Somos salvos e temos a promessa da vida eterna com Jesus. Consolemo-nos uns aos outros, este mundo é ilusório. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste em que tu vais morar. Conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. O hino 329, conta as bênçãos, nos traz esses versos. Os sem Cristo estão perdidos eternamente. Por isso a necessidade de evangelizar o mundo, a começar dos nossos queridos, a partir da nossa casa. Eles têm direito a ouvir as boas novas de que Jesus salva. Na declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira está o artigo 19, que confirma a doutrina da ressurreição. Não da reencarnação, mas da ressurreição. A morte da morte, que é a lição 13. A morte morrerá. Irmãos, quando falamos isso, parece que estamos fazendo um trocadilho, uma brincadeira. Mas isso não é uma brincadeira. Isso é um fato. Isso é uma promessa que Deus nos fez. A morte morrerá. Ou seja, a morte estará acabando. A morte física para os salvos. Porque quem não for salvo terá o que? A morte espiritual, uma separação completa, eterna de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 50, nos diz o seguinte: e agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Ou seja,
com o corpo celestial. E nós seremos transformados. Nós receberemos um corpo celestial, incorruptível, um corpo glorificado. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto é mortal se revista, isto que é mortal se revista da imortalidade. Nos tornaremos imortais. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é moral, que é mortal, se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Ó morte, onde está a morte, a tua vitória? Jesus ressuscitou e nós vamos também ressuscitar juntamente com ele. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sempre consagrados, dedicados na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, o texto de 1 Coríntios, capítulo 15, de 50 a 58 que nós lemos, mas eu sugiro que você leia todo esse capítulo 15, ele explica detalhadamente como será essa ressurreição, de uma forma bem mais detalhada do que lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, que é o texto da lição 12. Nesse texto da lição 12 fica mais claro as obras da carne, do pecado, a chamada concupiscência. As concupiscências, que é o pecado, a vida pecaminosa. Bem, a morte vai acabar. Temos a rica promessa do Apocalipse. Ela será lançada no lago de fogo. Apocalipse 20, capítulo 14. E não haverá mais morte. O seguidor de Jesus superará a morte e viverá para sempre. Jesus mesmo disse isso em João 11, 25. Não cremos na reencarnação? Sim, não cremos. Ela não é bíblica. Mas em algo mais rico e mais profundo, que é a ressurreição. Porque a reencarnação prega que você morre e vive várias vezes, e aí, pela doutrina da reencarnação, haveria então um aperfeiçoamento espiritual a partir das várias reencarnações em vidas diferentes. Nós somos salvos pelas nossas obras? Cremos claramente que não. Nós somos salvos pela graça, a graça de Deus, pela morte e pela ressurreição de Jesus. Isso nos leva à salvação. As nossas obras precisam estar presentes na nossa vida? Sim, mas as nossas obras são uma consequência da nossa salvação. Elas não são a causa da nossa salvação. Consequência é o que vem depois do fato. Causa é o que leva o fato a acontecer. A causa da nossa salvação, Jesus, a misericórdia, o perdão de Jesus e o nosso arrependimento. Consequências da nossa salvação
são as nossas obras. É a vida de santidade, uma vida de retidão, segundo a vontade de Deus. Que nós já temos colocado isso aqui, esse fato, falado isso, em várias lições, em vários momentos, mas a gente está sempre lembrando. Isso é uma coisa que não pode ser esquecida, não pode deixar de ser cumprida. Principalmente esquecida e não deixar de ser cumprida e vivida por todos nós. Bem, se Cristo regressar durante a nossa vida, seremos transformados. Se morrermos antes, seremos ressuscitados, para não mais morrermos, né? O crente em Jesus viverá para sempre. Um dia Deus nos trará a vida, uma nova qualidade de vida, e estaremos para sempre com o Senhor. A morte é paciente terminal desde o Calvário e morrerá, enfim, quando Cristo regressar. A segunda vinda do Salvador porá o último prego no seu caixão. Seus dias estão contados na agenda de Deus. Cremos nisto, esperamos isto. Será o caixão de quê? Da morte. Né? Da morte física. O fim da história. Os gregos diziam que somos um corpo com uma alma. O corpo é o embrulho de uma alma imortal. Os judeus criam que a alma é o sopro da vida que impregna o corpo. O homem é a alma vivente. Corpo e alma são mortais. Por quê? Na presunção de que a alma seja apenas o fôlego da vida, distinta do espírito. Quando o homem morre, a alma se imobiliza e o corpo volta ao pó. A ideia da reencarnação é inviabilizada neste conceito. A única maneira de viver, de voltar à vida, é por um novo sopro, um outro espírito. Não é o mesmo espírito que vai ficar vagando até atingir o nirvana, o clímax, como na doutrina espírita, kardecista da reencarnação. Em Ezequiel 37, Judá cativo é como um vale de ossos secos. Deus revelou a Ezequiel lá no capítulo 37 de que ele faria com que aqueles ossos secos ganhassem carne, ganhassem alma e um espírito que os faria viver. Aquilo ali foi uma profecia da restauração de Israel que estava lá no cativeiro. O vale de ossos secos, o sopro do espírito que traria vida para aqueles ossos, que virariam corpos e ganhariam um espírito que os faria viver. Está lá em Salmos 18:15 e 33:6. Deus também soprou na nova criação do seu povo. O Espírito continua soprando enquanto caminhamos para a última criação. Apocalipse 21:5. Deus está fazendo um mundo novo na pessoa de Jesus. Nesse novo mundo não haverá mais a morte. Então vejamos, a melhor descrição do mundo sem morte está em 1 Coríntios 15, um capítulo fantástico, que, como eu já tinha sugerido anteriormente, leia o capítulo 15 do início ao fim, e vai lhe dar uma compreensão bem abrangente sobre esse tema. Um dos momentos mais brilhantes de Paulo, né, esse relato da ressurreição, nesse capítulo 15 de 1 aos Coríntios. O gênio inspirado pelo Espírito Santo. Paulo, o gênio inspirado pelo Espírito Santo.
A volta de Cristo marcará o fim da história e o início do novo mundo de Deus. O mundo sem morte, o mundo da vida plena com Ele. Tudo será dependente do regresso de Jesus. A morte morrerá quando Ele vier, quando Jesus voltar. Quando a trombeta soar. O fim começará quando o som da trombeta soar, como diz no hino que nós cantamos, quando Cristo nas nuvens tiver de descer para então entre nós habitar. Ele soará num momento qualquer da história, num piscar de olhos. Então, a trombeta era o chofar, o chifre de carneiro, que soava em momentos. Era uma forma de alerta para o povo, de convocação, nos momentos de calamidade, de convocação ou de júbilo, e de júbilo ou de alegria. Aqui será de júbilo, intenso júbilo, intensa alegria. Soará, criará um som. Quando Cristo vier para pôr fim à história. A morte está no início da história do homem, que é escrita por eles. Eles inseriram a morte no primeiro capítulo de sua vida ao desobedecer a Deus. Mas ele está no comando da história. Quem? Deus está no comando da história. Mesmo sendo esta feita pelos homens, ele fechará o último volume, ele porá fim à morte. Ele mandará a trombeta soar. A morte surgiu como uma maldição lá em Gênesis 3. Cristo veio abolir a maldição e na consumação de sua obra a removerá por completo. Apocalipse 22, 3. Isto trará a ressurreição da humanidade, pois maldição da morte não mais existirá. Quando Cristo vier, muitos estarão vivos. Então, essa mistura de mortos e vivos deixa claro: primeiro ressuscitarão os mortos, com corpos glorificados. Depois, os vivos, que serão transformados, terão um corpo também glorificado. E o novo sopro se completará. 1 Coríntios 15, 51 e 52, texto que nós lemos. Virá o julgamento final e a morte será julgada. Apocalipse 21, 14. Ela morrerá e nós viveremos para sempre, livres do seu poder. Apocalipse 20, versículo 6. Todo crente deve esperar a trombeta soar e cantar. Ó, que dia faustoso esse dia de ser! Quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, para assim entre nós habitar. Vencendo, vem Jesus, a refúgio, a glória eterna, de Jesus o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Faustoso quer dizer glorioso. Quando eu cantei esse hino 114 agora há pouco, na segunda vez que eu cantei a estrofe dele, eu troquei faustoso, que é a palavra original do cantor cristão, para glorioso, que é sinônimo, para ficar de uma forma mais esclarecida. Que soe a trombeta. Quando a morte morrer, viveremos para sempre com Deus. O homem e a mulher estavam com Deus no início, mas foram expulsos do paraíso. Por quê? Porque pecaram. Porque foram desobedientes a Deus.
Mas Deus, na sua misericórdia, religou, que deu a oportunidade de nós retornarmos a Ele por meio de Jesus. Deus está reconstruindo o mundo na pessoa de Jesus. Segundo aos Coríntios 5,17, porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Aquela vida de pecado acabou. Nós passamos a viver uma nova vida, uma vida de retidão, de obediência, de santidade, uma vida de fidelidade ao nosso Deus. Este é seu plano, fazer tudo convergir em Cristo. Quando esse dia chegar, Cristo reinará. 1 Coríntios 15, de 24 a 28. O novo mundo iniciado em Cristo com sua obra na cruz será concluído. O que Paulo antecipou em 2 Coríntios 5,17, que eu acabei de falar agora. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. A voz do trono confirmou, mostrando a unidade das Escrituras. Pedro também se pronunciou em relação a esse assunto, com as mesmas palavras, em 2